Bom dia, boa tarde, boa noite. É o professor Sérgio aí de volta. Gente, voltando à nossa introdução, eu tenho que exemplificar algumas coisas, porque tem pessoas nas ruas me perguntando. Falar em pessoas nas ruas, alunos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Poxa, entra no canal, se você gostou, compartilhe, se inscreva, deixa um comentário. Né? Vocês estão perguntando na rua, professor, tem como fazer outro tópico frasal de introdução passada? Então eu fiz aqui em 2019, 2020, vou passar para vocês no outro vídeo. Agora nesse vídeo aqui eu quero exemplificar para vocês a nossa introdução inteira, né? Então é uma introdução bacana, responsável, relevante? O tema é a inclusão de alunos com deficiência física na rede regular, né? Então vamos lá. Não pode, gente, não adianta encontrar comigo e falar, deu 8 linhas, 9 linhas, não. Diminua a caligrafia, tem de dar 7 linhas, tá bom? Então vamos lá. Eu coloquei o ideal, lembra? O ideal foi. Esse é o esclarecimento que eu vou fazer, porque tem muitas dúvidas, né? Porque não tem lousa, não tem quadro, a pessoa tem que escrever. Outra coisa, gente, tem de escrever mesmo. Compra um caderninho, escreve para o vídeo, escreve para o vídeo. Então, para ajudar um pouco, olha só o que eu fiz. Vou ler a introdução inteira, tá? O ideal é imprescindível que a instituição educacional seja um dos alicerces da sociedade desenvolvida. Esse é o nosso tópico frasal, ok? Não vou ficar entrando na especificação porque já tem outras aulas anteriores. Este é o nosso tópico frasal. Este é o nosso ideal, para que depois nós possamos problematizar. Como que eu problematizei? Eu coloquei todavia, por que eu coloquei todavia? Porque isso é uma coesão interfrásica. E o que é uma coesão interfrásica? Se refere ao mecanismo de sequencialização ou marcadores discursivos, como conectores e articuladores. Tá bom? Então eu coloquei, para problematizar, eu coloquei todavia, vírgula, os alunos da educação especial, vírgula, que estão com distintos problemas no cotidiano das escolas especiais, vírgula, são também matriculados por lei em turmas regulares. Então aqui eu não vou exemplificar mais nada das aulas, aqui eu estou mostrando a introdução inteira, tá bom? Porque tem muita gente falando, professor, não ficou isso, então, inteira. Então esse é o nosso segundo parágrafo da nossa introdução, que tem que ter o quê? 7 linhas. Não pode passar, diminua a caligrafia, tá bom? Aí no terceiro parágrafo eu coloquei uma citação. De acordo com, esse de acordo com também é uma coesão interfrásica, tá bom? Então eu coloquei, de acordo com Paulo Freire, a dinâmica da sociedade recompensa alguns e penaliza outros. Eu coloquei uma citação do Paulo Freire, poderia colocar qualquer outra citação de autores brasileiros. Nada de Platão, Sócrates, Aristóteles. Estou cansado de ouvir isto. Então o que eu coloquei? De acordo com, eu abri parênteses. Olha só, aí coloquei dentro do Paulo Freire, fechei o parênteses. Depois do parênteses, abri vírgula. Depois abri dupla aspa. A dinâmica da sociedade recompensa alguns e penaliza outros. Aí coloquei dupla aspa e coloquei um pontinho por lá de fora. Por que por lá de fora? Porque vai continuar o quarto parágrafo da nossa introdução. E o nosso quarto parágrafo da nossa introdução é um fechamento. Como eu já disse, a gente fecha também a nossa introdução. Aí eu coloquei assim, vírgula, esse assim também é uma coesão interfrásica, que se refere ao mecanismo de sequencialização, ou marcadores discursivos como conectores e articuladores. Gente, esse entre, é prefixo latino. São entre palavras, entre frases, entre vocábulos, tá bom? Então vamos lá, eu coloquei assim, vírgula. Não só as inserções verificam as exiguidades estruturais históricas,
vírgula, mais ainda, ajuizam contra a falta de habilidade educacionais. Agora eu vou ler a nossa redação sem falar em vírgula, sem falar em nada, com 7 linhas. É imprescindível que a instituição educacional seja um dos alicerces da sociedade desenvolvida. Todavia, os alunos da educação especial, que estão com distintos problemas no cotidiano das escolas especiais, são também matriculados por lei em turmas regulares. De acordo com Paulo Freire, a dinâmica da sociedade recompensa alguns e penaliza outros. Assim, não só as inserções verificam as igualdades estruturais históricas, mas ainda ajuizam contra a falta de habilidades educacionais. Esta é a nossa introdução. As pessoas me pediram para ficar mais claro. Então, eu estou colocando isso tudo para vocês. Também escrevam, sue, né? Tem que suar a camisa, né? Então, vocês vão ver, vão sentir, né? Que é uma introdução, ela tem uma argumentação consistente e organizada, em um ponto de vista bem articulado. É uma introdução que vocês podem ver, vocês começam com o ideal, no segundo parágrafo você tem o problematizar, você tem a problematização, né? Porque texto dissertativo argumentativo em prosa porque eu estou cansado de falar, né? Porque não pode ser com uma estrutura de poema. Texto dissertativo argumentativo é um texto que se caracteriza pela exposição e defesa de uma ideia, que será analisada e discutida através de um ponto de vista. Essa ideia, seu ponto de vista, é a sua tese, é o seu posicionamento crítico, né? É a sua opinião fundamentada. Então, dentro de uma redação, você pode colocar citações, dados, fatos. Mas, gente, coloca coisa atual, coisa bacana. Esquece esse negócio de Sócrates, de Platão, isso ainda está todo mundo cansado com isso, tá bom? Então, esta é a nossa introdução. Então, eu espero que vocês tenham gostado, espero que sirva para concurso público, para o Enem. Espero que vocês procurem sempre prestar atenção na coesão interfrásica, na coesão frásica. A interfrásica se refere ao mecanismo de sequencialização, tá bom? Todavia, de acordo com, assim, são isso, né? São marcadores discursivos como conectores e articuladores. Tem que prestar também muita atenção na coesão frásica. Se refere também ao mecanismo de ordem das palavras, né? A concordância, sujeito, verbo, complemento, tá? E o que é coesão? A coesão crua ali. A coesão é um mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre palavras, parágrafos, frases, sentenças, tá? Como assim? Porque ela interliga diferente parte de um texto. Essa é a nossa coesão. Então vocês também precisam disso. O que vocês precisam mais? Né? Precisam saber mais. Vocês precisam dominar a modalidade escrita da língua formal, tá bom? A língua culta, tá? E também ter muita noção sobre o tema. Por isso que eu digo, quando vocês forem às provas, quando vocês virem lá o tema, tudo, e tiver, igual o Enem tem, aqueles textos para vocês lerem, lê uma vez, duas, três, sabe? É importantíssimo, tá bom? Agora, daqui a pouco eu vou colocar outro vídeo para vocês, porque todo mundo perguntou, professor, esse tópico frasal é imprescindível que a instituição educacional seja um dos alicerces da sociedade desenvolvida. Vai ser todos os temas. Tem que ter esse esquema de oração subordinada, substantiva, subjetiva? Sim. Pô, não tem como só explicar lá de novo num vídeo só, pelo menos dois temas que já passaram? Eu falei, sim, é isso que nós vamos mostrar daqui a pouco. Tá bom? Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Se vocês gostaram, gente, compartilhe. Tem muita gente precisando, tá bem? Dê opinião, pergunte aí. Um abraço, se inscreva no canal.